Então, beleza. Se coach não é mentoria, não é consultoria, se coach também não é, terapia, né? E se o coach não é eterno, então o que o coach faz? Para que eu contrato um coach? Paulo Sérgio, para que eu preciso de um coach na minha vida então? Bom, o coach ele faz o seguinte, o coach ele vai auxiliar o cliente dele, que a gente também chama de coach durante o processo, a alcançar metas e objetivos, né? O que o coach é? Ele vai estar ajudando o seu cliente nos seus planejamentos. Ele vai estar ajudando o cliente a entender o seu momento de vida, trazendo algumas reflexões e fazendo com que ele consiga, tá, trabalhar e se desenvolver em busca daquelas metas que ele está se predeterminando a alcançar. Isso é uma das coisas que o coach faz, né? E durante esse processo, o coach ele desenvolve o aumento da percepção do coach em relação ao cenário, aquilo que está acontecendo no momento. É muito comum eu encontrar clientes, desenvolver o trabalho com clientes, que ele não consegue enxergar o que está acontecendo fora da problemática dele, ou fora das circunstâncias que estão ali ao redor das metas que ele quer alcançar, né? Qual é o trabalho do coach nesse momento, então? Trazer o coach a um momento de reflexão, certo? Em relação ao objetivo e à meta que ele quer alcançar, de tal forma que ele se coloque fora do problema. Para isso, o coach domina técnicas, tem ferramentas próprias de desenvolvimento humano que auxiliam o coach a essa percepção. E dentro de uma distância sobre esse assunto, o coach consegue então desenvolver um outro olhar. E que muitas vezes aquilo que estava tão óbvio e que muitas vezes era um grande obstáculo para ele, acaba por si só se resolvendo de forma mais simples. Tá bom? O coach também ajuda a desenvolver habilidades e competências. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai, mais uma vez, através das suas técnicas, dos seus domínios, né, do seu conhecimento, auxiliar o coach, né, a estar desenvolvendo competências e habilidades que naquele momento para o coach lhe faltam para que ele consiga, de alguma forma, alcançar as metas e objetivos que ele está se comprometendo. Muito bem. Quais ferramentas? Aí é uma série de ferramentas. Aí vai depender do momento do coach, vai depender da sensibilidade do coach, tá certo? Vai depender do objetivo que ele quer alcançar e principalmente aquilo que o coach identifica em si a necessidade de desenvolvimento. Tá bem? Mas também é um trabalho do coach desenvolver essas habilidades e competências. E o coach também ajuda o coach a planejar, né? A desenvolver e organizar e fazer a gestão dos recursos necessários para alcançar as suas metas, né? Então vamos lá, eu me aproximo do meu cliente durante a sessão e através do meu auxílio a gente vai conseguir enxergar o que é necessário de recurso para que o meu cliente alcance aquela meta, né? Seja essa meta um sonho a ser realizado em relação à sua condição de vida particular, seja isso através para alcance de um objetivo profissional, de uma promoção, ou então de alguma situação que tenha significado para ele na área profissional, para que ele conquiste, né, algum outro posicionamento mais elevado, ou então uma promoção que ele deseja, enfim, não vem ao caso. Mas a gente vai fazer isso, a gente vai identificar esses recursos. Pode ser o recurso financeiro, pode ser o recurso de tempo, pode ser o recurso em relação aos verdadeiros valores que ele traz, porque é muito comum o cliente trazer um objetivo que ele acredita que é muito importante, mas em relação ao preço que ele vai ter que pagar por essa escolha, ele acaba vendo que, na verdade, ele não vai ser feliz, não vai se encontrar satisfeito com aquilo. Isso é trabalho nosso, né? Um bom coach, ele tem a condição de estar próximo do seu coach. E por último, mas não menos importante, motivar o seu coach, acompanhar o processo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, mas eu entrei para o processo de coach e eu tive a minha vida transformada. Não é o processo de coach que transforma a sua vida, é você que transforma a sua vida. Dentro do processo de coaching, muitas vezes, você consegue
através do coach, do seu coach, um indivíduo, um profissional que está próximo de você, que te motiva, que acompanha os seus resultados, que puxa o freio quando você está muito motivado e vai se tornar inconsequente e se ilude achando que já está tudo certo. Muitas vezes ele vai acelerar você porque você está sendo procrastinador, porque você não está indo adiante, tá certo? E com esse acompanhamento, com essa parceria, porque o processo de coaching é um processo realizado a 4 mãos, entre coach e coachee, a gente vê a transformação do cliente. Mas não é o coach que transforma. Se você consegue se organizar, se você consegue se planejar, se você consegue se motivar, se você consegue correr atrás dos seus objetivos, se você consegue se organizar, você é o seu coach, meu querido. Você não precisa de um coach para isso. Mas se em algum momento, por algum motivo, você você não performa, talvez seja o momento de você pensar num bom profissional voltado a essa área.